Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o terceiro livro da série As Quatro Estações do Amor, que é Pecados no Inverno. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom, é sobre esse livro aqui que venho falar hoje pra vocês. Finalmente eu li Pecados no Inverno, acho que um dos livros mais queridos por todos os leitores da Lisa Kleypas e principalmente pela própria Lisa Kleypas, porque, meu Deus, ela ama este homem, Sebastian. Sério, é só elogios pra esse homem. E não é só no livro dele, né? No livro que conta a história dele. Nos outros livros também que o personagem aparece, é 1001 elogios pra ele. Maravilhoso, perfeito, homem lindo, incrível. E conforme eu prometi, eu vim com o coração tão aberto para essa leitura que eu dei uma passada de pano assim enorme pro Sebastian, eu admito pra vocês, gente. Eu passei o pano pra ele um pouquinho. Algumas atitudes do personagem me incomodaram, mas eu tentei vir pra essa leitura aqui sem focar no que ele aprontou no livro passado, porque senão a leitura iria ser ruim pra mim, né? Eu já vinha com raiva do personagem, não iria gostar do livro, então eu decidi não esquecer, mas deixar a história que aconteceu no livro passado e ver o que iria acontecer nesse livro aqui. Então, eu gostei do Sebastian, já deixo dito aqui pra vocês. Até o momento eu gostei de todos os mocinhos dessa série, gostei do Simon, apesar dos erros dele, apesar das patadas que ele dava ali na Annabelle, mas a Annabelle também não deixava barato, né? Ela também batia de frente com ele e ofendia, então era ali uma troca de ofensas entre os dois. E gostei do Marcos, que também era um que eu pensava que não iria gostar, mas eu gostei, gente, gostei dele e da Lilia juntos ali. E eu pensei que também não iria gostar do Sebastian, apesar de, como eu disse, ter vindo de coração aberto para o livro, né, para ler o livro, mas eu gostei e amei a Ivy, sério. Uma das melhores mocinhas que eu já encontrei nos livros de romance de época. Ivy entrou pra minha lista de mocinhas favoritas, né, das mocinhas que eu queria ser best friends se elas realmente existissem, porque ela me surpreendeu muito e eu amo quando a mocinha me surpreende. Mas já falei muito sobre o que eu achei do livro e não falei do livro em si. Vou explicar pra vocês o que acontece nesse livro aqui, tentando evitar spoilers o máximo possível, mas eu creio que vai ter spoilers dos outros livros, então já aviso aqui. Se você não gosta de spoiler, é melhor ler os livros antes pra poder assistir os vídeos, porque eu até já falei em outros vídeos, é impossível eu falar de um livro que faz parte de uma série, né, que já é o segundo, o terceiro, o quarto livro, e não dar spoiler dos primeiros livros, né? Mas eu vou tentar dar o mínimo possível de spoiler. Bom, como vocês já sabem, nessa série As Quatro Estações do Amor, a gente acompanha as quatro amigas, né, a Annabelle, a Lilia, a Ivy e a Daisy. E aí, nesse livro aqui, é a história da Ivy, que começa lá no livro da Lilia, por isso que eu digo que vai ter spoiler. Bom, o livro da Lilia termina com a Ivy indo procurar o Sebastian na casa dele. Sim, depois de tudo que o Sebastian aprontou no livro da Lilia, né, ele foi o vilão do livro. A gente odeia ele por tudo que ele apronta lá. E aí a Ivy foi atrás dele pra propor um casamento de conveniência. E eu fiquei pensando, meu Deus, a Ivy é louca, por que que ela vai fazer isso? Ela sabe do perigo que o Sebastian representa, ela sabe de tudo que ele já fez. Ele é colocado ali como um homem frio, né, calculista. Então não é o melhor, o mais indicado para um casamento. Mas a gente entende por que a Ivy foi atrás do Sebastian. A Ivy, ela tá muito desesperada para se ver livre da família dela. E a gente não tem noção de tudo que a Ivy passa na mão dos tios dela, né? A gente não sei, nem suspeita, porque ela mal aparece nos primeiros livros. Eu até já falei, não sei se eu já falei isso em outras resenhas, mas se eu não tiver falado, eu deixo dito aqui nesse vídeo, que eu senti muita falta da presença da Ivy nos outros livros. As quatro são protagonistas, a Daisy e a Lilia aparecem bastante, mas a Ivy não, ela mal aparecia. E as amigas sempre diziam que ela estava presa, os tios não deixavam ela sair, que ela estava de castigo. E a gente ficava sem entender por que ela estava passando por isso. E aí nesse livro é que a gente entende tudo direitinho. A Ivy, ela foi criada pelos tios depois que a mãe dela morreu. O pai dela entregou ela pros tios, porque o pai da Ivy, ele é dono de uma casa de jogos muito famosa em Londres, uma casa de cavalheiros, um clube de cavalheiros, melhor dizendo. E por essa razão, ele acha que não deve criar a Ivy com ele, já que se ela for criada ali naquele meio, né, dentro de um clube de cavalheiros, ela não vai conseguir um bom casamento. Pensando no melhor para a filha, ele entrega ela pros tios cuidar dela, né, os irmãos da mãe dela. Só que esses tios, eles têm muita raiva da mãe da Ivy por ela ter se casado com um homem que não fazia parte ali da classe social deles. Apesar deles não terem ali um título, eles fazem parte ali da aristocracia. E ela acabou se casando com um homem que era um plebeu, né? Um dono de
um comerciante, melhor dizendo, o dono de uma casa de jogos, de um clube de cavalheiros que na época nem era famoso, era considerado ali um lugar que ninguém queria frequentar. Com o tempo foi que o Ivo Jenny, né, que é o pai da Eve, consegue melhorar o local e principalmente depois que um dos bares concorrentes, um dos clubes concorrentes acaba sendo incendiado. E aí ele se torna o único clube ali de cavalheiros de Londres e acaba ficando popular, né, e ganhando muito dinheiro. Então o pai da Eve é muito rico e a única herdeira dele é a Eve. E os tios acham que agora é a oportunidade deles colocarem a mão na herança dela, casando ela com o primo dela, né? Só que a Eve não quer se casar, ela é muito maltratada, eles batem nela, eles trancam ela, deixam ela sem comida, então ela quer se ver livre daquilo tudo e só existe uma forma dela escapar, que é se casando. E a Eve é uma das 4 moças que ficam ali jogadas, né, nos cantos dos bailes. Então ela não tem uma fila de pretendentes para escolher um marido. Ela não tem muitas opções. E nesse momento de desespero é que ela vai atrás do Sebastian, porque só existe um homem em Londres que está tão desesperado por um casamento como ela também tá, que é o Sebastian. O Sebastian precisa de uma herdeira para poder manter ali a vida que ele leva, a vida de luxo, porque apesar dele ser um visconde, né, Lord São Vicente, e de herdar um ducado futuramente quando o pai dele falecer, o pai dele tá torrando todo o dinheiro, não sabe administrar, então ele está ficando sem dinheiro. Só existe uma forma dele conseguir, né, recuperar a fortuna dele, que é casando com uma moça muito rica, para colocar as mãos no dote e na herança da moça. Ele tenta isso com a Lilia, que não dá certo, então ele está passando também por um momento de desespero para conseguir uma herdeira, e a Eve faz essa proposta para ele. Os dois vão se casar, tem um casamento de conveniência, né? Ele vai conseguir o que ele quer, que é o dinheiro que ele precisa, já que ela é a única herdeira, ela é muito rica, e ela vai conseguir o que ela quer, que é a liberdade dela. Além de se ver livre dos tios, ela quer a oportunidade de cuidar do pai dela, que tá muito mal. Tá no estágio final ali da tuberculose, os médicos deram poucos dias de vida. E ela quer estar perto do pai nos últimos momentos dele. Então, é só isso que ela quer, a liberdade dela para ir cuidar do pai dela e, claro, se ver livre dos maus tratos que ela passa na casa dos tios. E óbvio que o Sebastian vai aceitar, né? Ele não tem muita escolha. E na viagem que eles vão fazer, né, para casar fora de Londres, porque tem um lugar lá que eles vão casar, que eu esqueci o nome do lugar, mas é o mesmo lugar em que a Lily e o Marco se casam, é 2 dias de viagem, né? E nesse período de viagem para que eles se casem, é que a gente vai vendo o lado bom do Sebastian, né? Apesar dele dizer que não tem, dele deixar bem claro o tempo todo que ele é um vilão, que ele é uma pessoa fria, que ele só tá pensando nele, que ele não pensa em mais ninguém, ele começa a cuidar da Eve, a pensar no bem-estar da Eve. E aí eu já fui começando a gostar dele, eu já fui vendo ali, olha, o Sebastian tem um lado bom. Ele não quer admitir que ele tem esse lado bom, mas ele tem esse lado bom. E quando eles voltam, né, dessa cidade que eles foram se casar, voltam para Londres, o combinado é cada um seguir sua vida. Eve deixa bem claro que eles vão passar uma noite juntos para consumar o casamento, para o casamento ser válido, né, mas que é só isso. Agora ele vai voltar para a vida dele, né, de libertinagem, porque ele é um libertino assumido, e ela vai pro clube do pai dela cuidar dele. Só que quando ele chega no clube, né, do pai, ele se apaixona por um lugar e ele resolve ficar por lá e administrar, né, o que será um dia dele, o que será em breve, né, já que o pai dela tá muito mal. E aí, nesse clube, a convivência ali, né, com a Eve vai acabar aproximando muito os dois e ele vai se apaixonando aos poucos ali por ela, apesar dele não admitir, vai começando a ter ciúmes da Eve, vai cuidar muito dela, vai ajudar ela nos momentos que ela mais precisa. A Eve vai passar por muita coisa e o Sebastian vai ser ali o seu ponto de apoio, a pessoa que vai estar com ela, que vai estar apoiando. Então, eu gostei dessa parte dele. E sem falar, gente, que tem uma cena aqui que eu não posso dizer porque é spoiler gigantesco, mas eu digo apenas que o Sebastian vai salvar a vida da Eve. Uma pessoa que não pensa em ninguém, além dele mesmo, né, que só pensa nele e em dinheiro, fazer isso por outra pessoa mostra que ele tem o coração, né? E que ele realmente tá gostando da Eve, que ele realmente tá apaixonado por ela. Então, gente, não tinha como eu não me apaixonar por o Sebastian, apesar de todos os erros que ele cometeu. Principalmente os maiores erros que ele cometeu lá no livro passado, né? E também nesse livro tinha cenas aqui que eu ficava bem incomodada com ele, porque ele tenta ser... Ele tenta não, ele é grosso, ele é arrogante com a Eve algumas vezes, pra deixar bem claro que não gosta dela, né? Pra deixar bem claro que não tem sentimentos por ela. Quando, na verdade, a gente, né, que tá lendo o livro sabe que é totalmente mentira, que ele é só uma máscara que ele tá usando para se proteger do que ele tá sentindo. O Sebastian, ele tem muito medo de se envolver emocionalmente com alguém.
A gente não percebe isso nos outros livros, mas nesse livro isso fica bem claro, por tudo que ele já passou, por todas as pessoas que ele já perdeu na vida dele. Então ele tem esse medo de se envolver e acabar perdendo a pessoa. É por isso que ele se fechou tanto para todos os sentimentos, não só pro amor. E é claro que ele também se arrepende do que ele aprontou lá com a Lilia e com o Lord Westcliff, né, o Marcus, que era o único amigo que ele tinha. Ele se arrepende por isso. É uma cena assim que eu achei comovente, eu gostei bastante. Eu me comovi com o Sebastian e comecei a ver ele com outros olhos. A Eve, como eu falei, gente, a Eve me conquistou, porque nos outros livros ela mal fala, ela tem problemas de gagueira, né, ela gagueja muito, por a timidez dela, e nesse livro ela se mostra assim uma mocinha forte, por tudo que ela passa, por tudo que ela enfrenta, determinada a conquistar o Sebastian, né, que tá ali tentando demonstrar que não tem sentimentos por ela, quando ela já sabe que ele tem sentimentos por ela. Adorei ver isso na Eve, né, ver outra Eve, uma Eve mais independente, mais determinada, amei muito. Esse livro já é um dos meus favoritos do ano, com certeza ele tá na listinha dos meus favoritos desse semestre, né, que eu já fiz a listinha dos favoritos do primeiro semestre, só que, como eu falei no início, eu ainda não consegui decidir se o Sebastian entra ou não pra minha lista de crush literário. Eu vou esperar ler o penúltimo livro, né, que é o da Daisy, e também ler o conto, pra ver qual desses mocinhos vai entrar pra minha lista de crush literário, se dois entram, né, porque eu já gostei do Marcos e já gostei do Sebastian, ou se o próximo protagonista, que eu não sei quem é, né? Acho que, se não me engano, é Mateu o nome dele. Se ele vai me conquistar mais do que os outros, então eu vou deixar pra fazer essa decisão no final da leitura, né? No final da leitura da série. Bom, e é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o terceiro livro da série As Quatro Estações do Amor. Eu já tô com saudade da série, porque só tem 2 livros, né, agora. Um livro, que é o livro da Daisy, e o livro que é e o último livro, que, se eu não me engano, é o conto, que fala sobre o irmão da Daisy e da Lilia, né? Então eu já tô me preparando para me despedir de mais uma série da Lisa Capes que eu amei. Até agora, as minhas séries favoritas da Lisa Capes, com certeza, em primeiríssimo lugar, é os Raven News, que eu amei, e em segundo lugar é As Quatro Estações do Amor. Os Hathaway eu gostei, mas não tanto. Essa série até agora, apesar dos mocinhos errarem muito, mas eles conseguem cativar a gente. Eles têm ali um lado que convence a gente, né, que faz a gente amar eles. Assim como as mocinhas são incríveis, a gente ama todas elas. Então, por isso que essa série tá ali no segundo lugar das séries da Lisa Capel. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.